Ainda sobre o PT, o partido estreia no próximo sábado no horário eleitoral e tudo indica que a legenda vai mesmo conseguir apresentar Lula como candidato nos primeiros programas. Mais do que isso, vai usar vídeos gravados pelo ex-presidente. Pelo menos isso é o que disse a senadora Gleisi Hoffmann em entrevista a jornalistas na porta da Polícia Federal. Solta o que ela disse aí, Andrezão. Gente, o que eu acho que é importante também dizer que nós vamos estrear o programa de TV no sábado, né? E o presidente está muito animado com a produção que tem e pediu para avisar que vai estar no programa dando uma grande mensagem ao povo brasileiro. Então, sábado nós estreamos com um belíssimo programa de Lula presidente com a mensagem dele. E aí, pode isso, Andréa? Você viu que ela falou que o Lula está satisfeito, está contente? Pergunta se ele quer sair da prisão agora. Não! Me deixa aqui. Vejam, o Lula ganhou 2 vezes a eleição no Brasil. Em liberdade, né? As 2 no segundo turno. Nessa eleição aqui agora, a curva de crescimento dele preso indica que ele poderia ser mais competitivo do que naquelas ocasiões. Eventualmente até ganhar no primeiro turno a eleição. Pergunta se ele quer sair. É materialização da estratégia do sujeito, com a ajuda da legislação eleitoral no Brasil. Eu insisto nesse ponto. Quer conhecer o Brasil? Quer entender o que é o Brasil? Pense que a propaganda eleitoral começa no dia 31 de agosto e a Justiça Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para declarar a inelegibilidade. Veja, se quase 20 dias... não é a criação, a busca do Brasil por trazer problemas para si. Isso era uma obviedade. E a situação do Lula, Silvio Navarro, é dramática para nós, não para ele. Porque o investimento no caos dele tá dado. E ele vai colher eleitoralmente isso, colocando Haddad no segundo turno. Mas o drama para nós é o seguinte: o jogo para ele é do ganha-ganha. Se agora, hoje, a Justiça Eleitoral declara ele inelegível, sem que todos os prazos a que tem direito sejam cumpridos, ele se faz de vítima. Exceção aplicada contra mim e capitaliza. Se ele ficar até o dia 17, ou ainda que seja alguns dias entrando no horário de televisão preso como candidato do PT... ele se coloca ao vivo na televisão e poderá passar o bastão ao vivo, cidadão brasileiro, dentro da sua casa. Vai passar o bastão para essa ideia fraudulenta de que ele poderia ser candidato, passando o bastão para o seu cavalo. Uma fraude na sua casa, na hora do seu jantar, cidadão brasileiro. É isso que está sendo desenhado. E então ele ganha de novo, ganha de qualquer maneira. Faz-se fazer de vítima de qualquer maneira, seja agora, seja lá na frente, quando oficialmente declarado inelegível. É isso que vem por aí. A situação disfuncional em que o Brasil se encontra, liderado, comandado, ancorado, sequestrado por um criminoso preso que faz do seu cavalo o futuro do Brasil. Vamos ter que engolir isso aí. Vera, aliás, o Haddad estava lá, né? Para quem acompanhou em vídeo a declaração da Gleisi Hoffmann, ali postado ao lado dela. Isso, foram receber instruções do Lula. Ele estava até com uma roupa esquisita, né? Porque ele tá com uma daquelas jaquetas de inverno e um blazer por cima. Deve ser para parecer advogado do Lula, né? Tinha que usar o blazer, sei lá. Sim, uma estratégia totalmente fraudulenta. Provavelmente vamos assistir a uma fake news patrocinada pelo TSE, né? O ministro Luiz Fux falou que fake news poderiam anular as eleições. Eles agora vão patrocinar uma fake news com o carimbo do TSE, com o brasão ali da República. Iniciamos o horário eleitoral, está lá uma fake news, uma candidatura fake que pode ter alguns dias de tela, alguns dias de TV. Lamentável que seja assim. Porém, para mim, ainda não está dado o sucesso dessa fraude toda. Eu acho que o Lula é uma coisa, esse eventual voto que ele possa ter e até alguma declaração de voto que pode conter um pouco de voto de protesto, um pouco de ironia. Eu acho que isso não se transfere
nem na totalidade, nem na maior parte para o Fernando Haddad. Não tem se transferido nas sucessivas pesquisas feitas desde que ele está nessa situação e todas elas continuam mostrando esse número acima de 30, mas continuam mostrando que não se transfere para o Haddad, e eu tenho dúvida se isso vai de fato ocorrer com força suficiente para colocar o Haddad no segundo turno. Eu acho que todos os paradigmas do que a gente assistiu nas eleições anteriores, em termos de transferência de voto, em termos de papel da TV, tá tudo meio sobrestado nessa eleição, tá tudo ainda meio sob júdice. Tanto que é difícil de entender fenômenos como o do Bolsonaro e até o surgimento de um fenômeno como o João Amoedo, que também não tem estrutura, também não tem nem estrutura parlamentar, e a gente vai discutir depois, e surge como um fenômeno espontâneo. Então está tudo muito em aberto nessa eleição. Eu tenho dúvida sobre se essa fraude vai se capitalizar em voto pro Haddad, porque ao mesmo tempo em que o Lula cresce, o voto anti-PT e anti-Lula também cresce. Isso justifica um pouco o crescimento do Bolsonaro, e ele vem crescendo aos poucos aí, porque ele é o que mais se coloca como anti-Lula. Então, na hora que houver esse choque de forças ali, esse choque de monstros, eu não sei se a extrema esquerda e a extrema direita, quando se confrontam, resulta, por exemplo, numa transferência para o Fernando Haddad. Acho pouco provável que isso se dê em grandes proporções. Ele teve no Nordeste, o que eu colho ali de feedback de políticos nordestinos é que pouca repercussão teve, uma repercussão bem menor do que, por exemplo, o giro do Jair Bolsonaro pelo interior de São Paulo. Então, a gente tem várias coisas para dar ali, pôr uma lupa e prestar atenção. Uma delas, o horário eleitoral, que começa na sexta, outra, essa transferência. Tem alguns fenômenos dessa eleição que vão ser fundamentais da gente acompanhar para entender para onde está indo o Brasil depois da Lava Jato e depois do tsunami político que a gente assistiu.